Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo supera desfalques, vence o Palmeiras, o Michael brilha, mas o Verdão foi incompetente lá na frente. A gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Novo encontro entre Palmeiras e Flamengo, os dois jogos já ocorridos nesse brasileiro, né? Primeiro e segundo turno, 6 pontos para o rubro-negro carioca. No Maracanã, vitória de 1-0, gol do Pedro, e agora no Allianz Parque, 3-1 para o Flamengo, e um Flamengo cheio de desfalques. Foi um bom jogo, um jogo bem disputado, um jogo lá e cá, de várias opções, de um nível técnico muito acima do que a gente está acostumado a ver, apesar dos desfalques do Flamengo. E não eram poucos não, gente, porque apesar do Renato Gaúcho ter começado o jogo com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, por exemplo, sem o Bruno Henrique, sem o Gabigol, sem o Felipe Luiz, sem o Rodrigo Caio, sem o Diego, ainda assim ele perdeu esses dois jogadores no decorrer da partida, o Arrascaeta no primeiro tempo, o Everton Ribeiro no segundo, no comecinho, e aí, claro, que isso dificultou um pouco para o rubro-negro. Mesmo assim, foi interessante da gente observar, porque o técnico Abel Ferreira, que manteve a sua escalação até, de certa forma, surpreendente, né? Eu até brinquei durante a semana que é difícil acertar uma prévia do Abel, porque ele, com todo mundo à disposição, ele poderia rodar mais o elenco, e ele normalmente faz isso. Não foi o que ele fez, né? Manteve o Dudu ali no meio, com o Wesley e o Rony lá no ataque, para tentar manter, né, um padrão de jogo e tudo mais. O Rafael Veiga também ali no meio. Pois bem, o Palmeiras adora a sua estratégia quando o adversário tem a bola, o Palmeiras recupera através do Danilo, Patrick de Paula quando está em campo, ou do Zé Rafael, e parte em transição. Muito por conta da velocidade desses jogadores que eu citei. O Wesley, o Rony, o Dudu, que arrasta a marcação vindo pelo centro, o próprio Rafael Veiga, que não fez um bom jogo, tanto que o Gustavo Scarpa entrou na segunda etapa. Mas o Palmeiras tem essa estratégia como primordial, a sua transição rápida no contra-ataque. Quando o Palmeiras vai encarar equipes como o Flamengo, por exemplo, você imagina que essa posse de bola ela vai se alternar, ainda mais porque o Palmeiras jogava em casa. E o Flamengo não vai ficar também esperando o Palmeiras, né? Tem jogadores de um nível técnico para ter a posse e o controle em determinado momento. Então, essa posse de bola que iria teoricamente alternar de mão, ela acaba não se verificando na prática por conta da saída do Arrascaeta. E aí o Renato Gaúcho, que já tinha desfalques, mas que tinha outras opções no banco de reservas, como o próprio Thiago Maia, o próprio João Gomes, sei lá, para reforçar o meio de campo, quando ele perde o Arrasca, ele coloca o Vitinho, que é um jogador versátil, polivalente, do meio para frente, pode jogar em qualquer uma das funções, joga de ponta, falso 9, atrás do centroavante, joga ali no meio também, mas não conseguiu dar conta do recado, não conseguiu substituir o Arrascaeta, e a partir de então o Flamengo perdeu completamente o domínio do jogo. Começou até centralizando as ações, porque o Arrascaeta é um enorme jogador, né? É impressionante como ele dita o ritmo do jogo, não só do time que ele tá jogando. A bola passa muito por ele centraliza as ações, e sem ele ali, o Flamengo perde a referência. O Everton Ribeiro, enquanto esteve em campo, até deu assistência pro Michael, mas depois acaba saindo prematuramente no segundo tempo. Mas aí o Palmeiras tem um domínio absoluto, ainda no primeiro tempo, com muito volume, com muita posse de bola. Não é necessariamente o jogo que o Palmeiras gosta, prefere, mas ainda assim sabe jogar pela qualidade, como eu disse, dos seus jogadores. O problema é que o Palmeiras, a partir de então, enfrentou um paredão rubro-negro, que até, olha, não tinha jogadores, como eu citei, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, o próprio Diego, que auxilia na marcação, e mesmo assim conseguiu se defender muito bem. Tanto que o Diego Alves não tem defesas mirabolantes. Por isso eu acredito também essa vitória do Flamengo, a incompetência do Palmeiras, que tem atacantes qualificados, pelo menos no papel, pelo menos de objetivos importantes, que esse mesmo elenco já teve nos últimos tempos, mas que não conseguiu construir situações ofensivas claras de gol. Não conseguiu criar situações, porque muito se cobra também desse ataque do Palmeiras, de que o time perde muitas chances. Dessa vez foi diferente, tá, gente? Eu não vi o time perder muitas chances, eu vi o time, inclusive, tendo dificuldade de criar. Até a intermediária, o time tinha posse, tinha volume, trocava passes, mas não conseguia avançar a partir dali. Na jogada pessoal, Wesley fez o primeiro gol,
né? E o Wesley era o principal jogador do time quando o Abel o substitui, o que eu não entendi também. Era um jogador que estava tentando, o Rony errou muito na tomada de decisão, e quando o Rony não tá no seu dia, né? É um jogador que já ajudou muito o Palmeiras, eu gosto dele como atacante, mas quando ele não consegue ter essa melhor tomada de decisão, complica, porque ele perde muitas bolas, arma contra-ataques, acaba prejudicando o ataque do time, enfim. E o Wesley, que era um jogador que estava pelo menos tentando mais, né, sendo mais acionado, acabou saindo do jogo. Ele fez o primeiro gol, só que aí um banho de água fria, né? Imediatamente a bola sai do meio de campo, Pedro, Everton Ribeiro na direita, que de perna direita consegue o cruzamento, e aí o Michael, entre os dois zagueiros do Palmeiras, o Luan e o Gustavo Gomes, de cabeça desloca o Everton para poder fazer o gol de empate já imediatamente. Bom, o jogo termina 1-1, né, no primeiro tempo, vai para o segundo, o Abel faz várias trocas porque ele tem essa possibilidade, né, mas de novo, o time continuou sem essa efetividade. O Scarpa até eu acho que entrou bem, teve cobranças de falta, conseguiu ter um pouco mais de intensidade que o Veiga não estava conseguindo ter. Não foi um bom jogo dele, eu acho que o Veiga tem que ser titular, mas ele não conseguiu, talvez pelas circunstâncias da partida, ter uma boa apresentação. O Gustavo Scarpa sim, entrou bem e o time começou a pressionar mais, e no melhor momento do Palmeiras, gol do Flamengo. Pedro, né? E aí, cara, impressionante. O Flamengo não tem o Gabigol e tem o Pedro. Que eu também acho que o Gabigol tem que ser titular, mas assim, quando a gente fala que o Flamengo tem um grande elenco, muita gente não acredita, porque acredita a qualidade do Flamengo ao seu time titular. Porque é muito difícil você ter na mesma comparação, equiparar jogadores do nível do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro e do Gabigol. No caso do Gabigol, você tem um centroavante talvez do mesmo nível, que é o Pedro. E o Pedro deu uma cabeçada mortal para virar o jogo para o Flamengo, e ali me parece que o Palmeiras sentiu bastante aquele gol, exatamente pelo momento do jogo. Estava mais com a bola, estava agredindo um pouco mais, estava pelo menos no sentimento, né, na sensação de que estava mais próximo até do segundo gol. E aí toma a virada, o time meio que baixa, né? Continua pressionando ou continua com volume. E aí o Renato Gaúcho faz a correção que poderia ter feito no primeiro tempo, né, especialmente depois que ele perde o Everton Ribeiro. Ele começa a povoar o meio de campo com o João Gomes, com aí o Thiago Maia, e aí o time começa a ter um pouco mais de controle, mas especialmente na figura do Michael constrói a sua vitória, na transição rápida, meio que adotando um contraveneno, um antídoto contra um Palmeiras que adora jogar dessa forma. O Palmeiras estava mais com a bola, precisava do resultado, e aí quando o Flamengo está vencendo, parece que o campo se oferece para ele. E quando ele tem jogadores, não sendo o Bruno Henrique, sendo o Michael, tanto faz, jogadores que disparam em velocidade, fica muito difícil para qualquer adversário, porque esses jogadores têm muita técnica. E vejam só, a gente está falando do Michael, jogador até pouco tempo muito contestado. E a recuperação desse jogador, ela tem muito do Renato Gaúcho. É claro que tem a dedicação pessoal do próprio Michael, que queria dar uma resposta, que não fez um 2020 como todos imaginavam, que queria mostrar para a torcida do Flamengo que ainda poderia ser útil, tem a sua superação pessoal, o caso de depressão que ele revelou, tudo isso tem individual da parte do Michael. Mas o Renato Gaúcho adora esse tipo de ponta, adora esse tipo de jogador. No Grêmio, muitos pontas deram certo, assim, por quê? Porque o Renato era dessa posição e ele dá confiança pro jogador, que era tudo que o Michael precisava. O Renato é o tipo do técnico que chega pra esse tipo de jogador e fala: se você tentar 1 contra 1 e perder a bola, não tem problema, eu prefiro que você tente. Porque muitas vezes os treinadores chegam pra esses jogadores: olha, toma cuidado quando você vai tentar o drible, você perde a bola, arma um contra-ataque, realmente você precisa ter uma estrutura pra isso. Agora o Renato não, ele estimula o jogador da qualidade, da velocidade, do drible a fazer isso o tempo inteiro. E é tudo que o Michael precisava. O Michael explora, a partir de então, aquilo que ele tem de melhor, que é a velocidade, é 1 contra 1, é a vitória pessoal, e dá um drible no Marcos Rocha no terceiro gol, que é constrangedor. Marcos Rocha não sabe para que lado ele vai cortar, ele corta para dentro e faz o gol na cara do Everton, que nada pôde fazer. Ali ele define o resultado, 2 gols na partida, não foi só por isso também, ele carregou muito em alguns contra-ataques o time para o campo ofensivo, porque era justamente o cenário que se adaptava
a isso naquele momento. E aí o Renato conseguiu aproveitar. Foi uma vitória também de maturidade desse elenco, né? Quando a gente vê um time perdendo tantas peças importantes e ainda assim suplantando essa ausência dos desfalques com tanta qualidade, você vê que o Flamengo está pronto para coisas maiores. Por quê? Porque, de novo, muita gente fala que o time titular é maravilhoso, mas quando entra Vitinho, Michael, René, a coisa, né, diminui de qualidade. E olha, o Renato não tinha muita gente nesse jogo. Ele terminou o jogo com o Rodinei e o Mateuzinho, dois laterais direitos, assim, digamos, quando ele tira o Isla também. Pra você ter uma ideia, porque ele não tinha muitas alternativas realmente no jogo de hoje. Mas os jogadores estão entendendo a sua filosofia, estão com confiança, tem jogadores que decidem. Ele recupera o Michael, por exemplo, recuperou até Gustavo Henrique, por exemplo, que estava no momento de instabilidade com a torcida, e agora está chegando o Davi Luiz, porque o Rodrigo Caio não consegue ter sequência. O Andréas Pereira, né, que começou o jogo um pouco mais atrás, depois jogou um pouco mais à frente e tal. É um jogador que ainda está se adaptando, ainda está chegando no Brasil, enfim, pode corresponder muito, especialmente pela juventude, né? O grande problema do Flamengo é ter uma média de idade um pouco mais elevada. E eu acho que, inevitavelmente, o Diego pode acabar perdendo espaço para o Andrés. Embora eu seja fãzaço do futebol do Diego, a questão é saber a vitalidade, a intensidade dele para suportar o ritmo até o final. Mas o Palmeiras foi incompetente em vários momentos. E aí, claro que sobra para o Abel Ferreira pela questão do repertório. Ele teve vários dias para trabalhar, 2 semanas. O time está muito instável, apesar de ainda estar na ponta da tabela e poder disputar o título, está vendo o Galo disparar. Tem muito campeonato ainda, está na semifinal da Libertadores, mas já aquela pulga atrás da orelha. Será que vai conseguir passar por esse Atlético Mineiro? E depois, no Brasileiro, será que vai conseguir suportar esse Flamengo? Perdeu os 2 jogos contra um inimigo direto e o próprio Atlético Mineiro que está voando. Um time que tinha 4 jogos sem vencer, ganha do Atlético Paranaense ainda, né, sem convencer demais, 2 semanas de folga ou de trabalho e não consegue superar o Flamengo. Ou seja, há uma instabilidade nesse momento, mesmo com todo mundo à disposição. Há críticas também sobre a diretoria, que simplesmente não contratou, apenas reforços muito pontuais e específicos de jogadores que não são os mais decisivos. O Piquerez na esquerda, que está se firmando na saída do Vinha, o Jorge, que talvez seja titular em algum momento, o Danilo Barbosa, os zagueiros lá, o Kusevich, o Imperiur. Não tem muito mais reforços que o Palmeiras tenha contratado. Porque na frente, teoricamente, você tem jogadores de um nível acima. Rony, Luiz Adriano, Dudu, Wesley, que poderiam dar conta do recado, mas não estão conseguindo por uma tomada de decisão equivocada, por uma falta de repertório, por talvez não conseguir sair de certas armadilhas, como o Flamengo impôs hoje ao Abel Ferreira. Enfim, há dúvidas sobre como o Palmeiras vai conseguir se manter com esse nível elevado dos últimos tempos para disputar o título brasileiro, inclusive na Libertadores também. E o Flamengo a gente sabe que vai chegar, né? Não tem jeito. Tem um nível muito acima de time, de elenco, e o seu treinador tá mostrando muita capacidade nesse momento. O time está maduro e muito disposto a conquistar os títulos disponíveis da temporada. O que vocês acharam do jogo? Ainda teve o Zé Rafael expulso no final, né? Perdeu a cabeça, deu uma butinada no Arão, uma trava da chuteira na canela, arrancou a meia dele, não tem o que fazer, né? Bem expulso, corretamente. Inscreva-se no canal, né? Comenta aqui embaixo, eu volto numa próxima. Valeu, pessoal. Tchau!